O programa editorial da Assembleia Legislativa vem publicando a coleção Gente da Bahia. No programa de hoje, uma conversa com o escritor e jornalista Biagio Talento, que conjuntamente com o historiador Luiz Alberto Cossero escreveu o livro Edson Carneiro, O Mestre Antigo, um estudo sobre a trajetória de um intelectual. O Edson Carneiro era um militante do Partido Comunista. Ele tinha digamos assim, dupla atividade, né? Era um estudioso do candomblé e ativista do Partido Comunista. Era muito amigo do Jorge Amado e daquele grupo chamado Academia, eu não consigo me lembrar. Dos Rebeldes. Exatamente, a Academia dos Rebeldes, que era integrado por intelectuais comunistas daqui, que tinha uma aproximação muito grande com o candomblé, porque por esse lance do comunista se aproximar das classes oprimidas e pobres, né? E eles passaram a ter essas relações com o candomblé e defender o direito de culto do povo de santo. Então, a obra do Edson Carneiro é voltada para identificar a origem do culto, né? Como as tribos africanas chegaram ao Brasil e eles aqui se adaptaram ao culto, o candomblé brasileiro, e mostrar como funcionava a coisa e defender ardorosamente essa possibilidade deles cultuarem seus próprios orixás, suas próprias entidades. O grande legado do Edson, uma defesa cultural, né, de uma raça que, ao longo da história, sofreu muita perseguição e muito preconceito. Mas a formação de Edson, ele se formou em Direito, se tornou jornalista, a partir de 61 ficou um folclorista. Como foi essa formação dele? O pai dele teve uma influência muito grande na Academia do Rebelde, Jorge Amado sempre cita, né, o Souza Carneiro. Souza Carneiro. Como foi essa formação de Edson, essa formação intelectual na Bahia daquela época? A grande década de formação do Edson Carneiro foi a década de 30, né? Que é quando aparece na vida política brasileira o Getúlio Vargas, ao golpe de 30 do Getúlio Vargas, e havia uma efervescência política no Brasil e na Bahia. Foi a época em que também o Partido Comunista Brasileiro foi criado, junto com o integralista, né? Eram as duas grandes forças políticas, fora os grandes partidos tradicionais. E o Edson foi se formando nesse ambiente político muito intenso aqui, né? Ele, após a intentona comunista de 35 e o fechamento maior do regime de Vargas, ele chegou a ser perseguido politicamente, quase era preso, escondeu-se durante certo tempo no terreiro do Ileopor Afonxá, e vivia esse momento turbulento daqui, ao lado de manter discussões nesses círculos intelectuais sobre a formação do povo brasileiro. É uma época em que apareceu o grande livro da antropologia brasileira, na minha opinião, até aquela época, que é o Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, que seguia um caminho de pesquisa mais ou menos parecida com Edson Carneiro. Aliás, era o contrário, porque o Gilberto surgiu antes do Edson Carneiro, mas seguia essa linha de pesquisa e essa constatação, essa tese de que a mestiçagem, na verdade, era um fator que contribuía para apurar a raça, porque agregava valores biológicos e culturais das três raças que formaram o povo brasileiro, ao contrário das teses racistas de que o misticismo, a miscigenação deteriorava a raça, né? Aí ele surgiu nessa época, né, de grande turbulência política,
e no momento em que se discutia essa coisa da formação do povo brasileiro. Além do Casagrande Senzala, surgiu um outro grande livro que discutia essa formação, que é o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Então ele surge nesse momento do Brasil, né, onde está se discutindo esse tipo de coisa e onde está havendo grandes transformações políticas aqui. Ele sofre o mesmo tipo de preconceito, digamos assim, que o Gilberto Freire sempre sofreu na academia, né? Muita gente da academia não gosta do método de trabalho do Gilberto Freire, que é uma coisa curiosa, porque os dois fizeram uma pesquisa a campo muito ampla, difícil de ser feita por um acadêmico tradicional, né? Que estão presos a fórmulas, estavam presos, ainda hoje também uma parte, a fórmulas europeias e americanas de pesquisa, né? Existem grandes antropólogos e historiadores que seguem uma linha de pesquisa diferente, mais teórica, mais reflexiva do que o Gilberto Freire e o Edson Carneiro. A grande qualidade da obra do Edson Carneiro é justamente ter frequentado durante muito tempo os candomblés, percebido exatamente como funcionava e descrever os seus ritos, né? Descrever os seus ritos. E ele, de fato, foi uma pessoa que até hoje é muito pouco conhecida. E a curiosidade do lançamento desse livro é que ele fez muito sucesso na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Luiz Alberto Cossero levou uma grande parte da edição, né, que nós dividimos aqui, e como ele é professor universitário, ele é antropólogo, historiador, muita gente que não conhecia ou conhecia pouco a obra de Edson Carneiro se interessou muito ao saber dessa obra e saber que existia uma biografia dele. Talvez o fato dele ser pouco discutido hoje, isso deve contribuir para que ele seja esquecido, mas como nós temos assim um ano de centenário, eu espero que haja discussões e debates sobre a do Edson Carneiro para que ele seja bem mais estudado e ele seja colocado na posição que ele deveria ser colocado em torno da antropologia e etnologia do Brasil. Ele é um etnólogo, principalmente um etnólogo. A grande característica dele é atuar nesse campo da etnologia e antropologia por causa dessa capacidade dele de estudar e analisar essa formação de um determinado segmento da sociedade, né, que seria a raça negra. Esse silêncio, então, é um descompasso de método de estudos da universidade com o de... Eu acredito que sim, claro. Você sabe que na universidade a academia é uma fogueira de vaidades, né? Lá existem grupos que rivalizam por uma série de motivos. Eu não estou muito inteirado em relação a isso, mas percebo o que aconteceu com ele, como eu falei, repito, aconteceu com o Gilberto Freire, né? Que é aquele intelectual que arregaçou as mangas, foi a campo, coletou uma quantidade enorme de informações. O Câmara Cascudo é outro assim, né? Talvez seja a pessoa que tenha levantado mais informações sobre o folclore no Brasil, o Câmara Cascudo, também com essa linha, né, de ir a campo. E o pessoal da universidade se preocupa mais com a teoria e a reflexão do que existe sobre determinado assunto. Todos esses que você citou aí, que são fundamentais para nós estudarmos no Brasil, estão à margem da universidade. Exatamente. Embora tenham sido professores, né, universitários que mais procuravam os cantilos. Agora, a obra de Câmara Cascudo é uma obra universal, uma obra que não tem comparação, né? Eu acho que não existe um sujeito que tenha feito um levantamento tão minucioso e preciso sobre o folclore, os mitos do Brasil e do mundo. Ele, para escrever, por exemplo, Civilização e Cultura, é um livro que ele fala de vários mitos brasileiros e coisas daqui, né, do sobrenatural, sei lá.
Mas, para isso, ele compara com o que aconteceu, o que acontece em vários países, né? Porque existe uma série de relações, uma série de semelhanças e dessemelhanças também entre a cultura egípcia e de outros países com o que acontece aqui. Eu digo isso porque o meu próximo livro é um livro sobre a morte. É um livro sobre as tratativas do ser humano em relação à morte. E para estudar como isso foi feito aqui, eu tive que estudar muito o que acontecia em outras culturas, né? Para você ver o que é que tem, o que é que a cultura, a sociedade aqui, a cultura brasileira, absorveu dos mitos e ritos relacionados com a morte de vários países. E o Câmara Cascudo fez isso com uma propriedade muito grande, muito grande. Ele sempre foi um cara pobre, não teve muitos recursos, mas o curioso é que a Ruth Landes, que é aquela antropóloga americana que esteve aqui na Bahia em 1938, 39, para estudar o candomblé e escrever o livro Cidade das Mulheres, e o Edson foi o cicerone dela, né, Edson que a levou para os vários candomblés e pais e mães de santo aqui. A Ruth Landes tinha uma imagem muito interessante do Edson, que o Edson, apesar de ser pobre, ele era um aristocrata, né? Ela sempre dizia, ele estava sempre bem vestido, com paletó, camisa de linho e tudo mais, impecavelmente vestido. E aparentemente ele não cobrou um centavo a ela por esse trabalho que ele ajudou a fazer. Mas o importante é manter a imagem de que você pode ser até pobre, mas você manter a imagem de que você é um aristocrata. E isso talvez até lhe abra portas, né? Mas ele sempre se queixou na sua fase de vida aqui na Bahia dessas dificuldades financeiras. O pai não era rico, o pai era um professor, não deixou herança para ele. E ele sobrevivia trabalhando em jornal, né? Ele nunca exerceu a profissão de advogado. E a coisa começou a melhorar quando o amigo dele, que era também um intelectual, né, que é o Arthur Ramos, mudou-se para o Rio, um continuador da obra também do Daniel Rodrigues, mudou-se para o Rio e assumiu um cargo importante numa das principais editoras, que é a Civilização Brasileira. E a partir dessa ligação que ele tinha, ele começou a publicar os livros dele e a coisa foi melhorando um pouco. Tanto que ele se mudou depois para o Rio, até por questões políticas aqui, mas a coisa, para ele, melhorou um pouco lá no Rio. Embora ele sempre tenha se queixado de que sofreu algum tipo de discriminação, mais pela posição política do que pela questão da cor, né? E ela disse que ele próprio não percebia isso, que ele estudava os candomblés como se fosse um acadêmico, né? E o engraçado é essa discussão sobre cor, raça, miscigenação naquela época criava aqui o tal do branco da Bahia, né? Que é o mulato que ascendeu socialmente aqui na sociedade e não era considerado negro, era considerado branco, né? Eu até tinha consegui reproduzir no livro o atestado de óbito do pai do Edson Carneiro, que era negro. E no atestado de óbito está lá a cor branca, né? Quer dizer, ele era um engenheiro, professor da escola politécnica, por causa disso era considerado um branco. Tem até a história que eu reproduzo, que o Jorge Amado fala sobre esse fenômeno, né? Do amigo dele. É o Giovanni Guimarães. Giovanni Guimarães, que era um negro, mas ao longo do tempo, porque enriqueceu, foi perdendo todas as características da raça negra, né? Ele fala, ele ficou careca, que não é uma característica do negro, perdeu a carapinha, era um jogador de pôquer, depois virou jogador de bridge, que é uma coisa de inglês, e para completar, associou-se ao clube dos ingleses, né? E ele dizia, você não satisfeito em virar branco, se transformou em inglês agora. Imagine que absurdo. Mas o Edson tem coisas, reflexões muito interessantes. No livro Ladinos e Crioulos, ele tem um artigo sobre essa história da repressão à casa de candomblé, que até na década de 50, 60
e ele já estava no Rio, né, e existia. E ele faz uma comparação bem curiosa. Ele, pô, o pessoal fica reclamando de que está havendo batuque num terreiro tal, e quando se faz uma procissão católica fechando as ruas do Rio de Janeiro, isso não incomoda, não? Isso não é perturbação da ordem? Como é que pode? Ele seria o primeiro jornalista e pensador intelectual a publicar matérias positivas sobre o candomblé nos jornais aqui da Bahia, né? E é uma coisa curiosa, porque muita gente o que fica da marca do Nina Rodrigues é que era um cara racista, coisa e tal. E o Edson Carneiro, que era um grande admirador do Nina, conseguia separar essa coisa do cientista político do final do século XIX, que seguia uma linha antropológica, digamos assim, mundial, né, que era aquela discussão sobre a apuração da raça, a inferioridade do mestiço em relação ao branco. Curiosamente, o próprio Nina era um mulato, era um mestiço. Mas o Nina Rodrigues foi o primeiro defensor das religiões afro, porque antes como é que eu vou dizer? Não se considerava o candomblé, as religiões de origem africana, como uma religião complexa, como o catolicismo ou outras religiões. O Nina Rodrigues teria sido a primeira pessoa que, ao estudar a campo essa religião, conseguiu transformar isso, traduzir isso de uma forma bem clara, de que ali se tratava de uma religião que precisava ser respeitada tanto quanto as outras. E o Edson Carneiro é um continuador da obra do Nina Rodrigues. Ele soube, inclusive, atuar onde Nina descobriu o que é que acontecia, a relação do preconceito. Porque o Nina levanta a situação curiosa. Na verdade, havia uma repressão muito grande aos terreiros de candomblé, e desde a primeira Constituição brasileira, a Constituição imperial da época de Dom Pedro I, acho que 1824, a liberdade de culto era garantida, né? Isso foi também reforçada nas constituições republicanas. Não existia nada que impedisse você praticar qualquer religião no Brasil. O que existia, na verdade, era que uma norma pedia que precisaria da autorização da polícia para o funcionamento do candomblé. E o Nina percebeu que, houve uma reversão, a polícia reprimia porque os jornais batiam muito em relação aos candomblés, dava muita porrada, dizendo que existia malfeitores lá dentro, que fazia muito barulho, que existia bruxedos, coisa e tal. E pela pressão do jornal, a polícia ia lá e acabava com os candomblés, né? Prendia gente, reprimia. Mas, na verdade, era a polícia que estava cometendo a irregularidade. Se fosse levar pela lei, o povo de Santo poderia processar a polícia e tudo mais, mas a pressão social era tão grande que havia essa reversão. O Nina conseguiu identificar isso e o Edson seguiu essa mesma linha, desde que começou a escrever no jornal Estado da Bahia daqui. Havia ainda nesse jornal algumas matérias depreciativas sobre candomblé. Às vezes um charlatão era preso, aí isso se generalizava, mas Edson começou a fazer matérias positivas, mostrando que ali havia pessoas de respeito que estavam tentando manter sua identidade e propagar a sua própria religião. O próprio CEAL é um resultado assim é o resultado dessa própria escola, dessa própria luta do Edson Carneiro, né? Era preciso criar um centro de estudos afro-orientais aqui, porque
a Bahia é o local onde existe mais influência da cultura negra, é uma coisa fundamental, né? E a grande característica dessa escola foi, primeiro, começar esses estudos sobre a raça negra e suas relações, inter-relações como formadora também, uma das formadoras da sociedade brasileira, e atuar nessa valorização para que a sua religião oficial, o candomblé, a religião afro, não sofresse a perseguição que sofreu ao longo da história por racismo, por preconceito. Esse talvez seja o grande legado. Apesar de, como eu lhe falei, considerarem ainda Nina Rodrigues o racista, e de certa forma ele era assim, mas dentro de um ambiente intelectual e científico que era a voga, né? Você usar a raça branca para se comparar com a raça negra e o mestiço. Mas eles começaram esses estudos e foram apurando até transformar isso nessa constatação de que havia ali uma religião que precisava ser respeitada, precisava ser tratada da forma igual das outras religiões. E eles foram os iniciadores de toda essa movimentação do movimento negro por igualdade até os dias de hoje, né? Talvez esse seja o grande legado. O movimento negro, embora a política de cotas, segundo o Valdir, o amigo do Valdir Edson, Freitas Oliveira, tenha dito que o Edson era contra, porque defendia mais a integração das raças, mas a política de cotas e todas as iniciativas relacionadas a essa igualdade de condições surgiu a partir disso aí, né? A partir dessa valorização, a partir de retirar o negro e a religião negra da condição de marginal. Agora, a partir de 61, Edson começa a escrever sobre folclore, né? Que é uma coisa que antes ele não tinha pego, né? E também nós temos dois temas da história brasileira que ele foi pegar, que foram os quilombos, né? O quilombo e a Revolução Praeira de Pernambuco, né? Ele depois amplia também. Mas sempre nessa perspectiva de que era movimento de luta dos negros para sair de sua condição. Onde havia opressão, ele se interessava em estudar. Eram movimentos dentro dessa linha, né? E o próprio nativismo do Edson Carneiro explicaria essa sua... sei lá, essa sua guinada, não, essa sua volta para o lado do folclore. Ele passou a incentivar e propagar e estudar as várias manifestações folclóricas de todo o país, né? Onde ele pôde, ele estudou isso, né? Isso decorre dessa valorização do nativismo, né? Da nacionalização. Ele assumiria a cátedra do Arthur Ramos, do qual ele era continuador, amigo, né? Estudava aquela mesma linha. Até a época dos dois, os dois eram considerados as maiores autoridades em relação à questão do negro no Brasil. Não havia por que ele não assumir essa cátedra. E, evidentemente, houve um conteúdo racista ali, né? Ou a tal da fogueira das vaidades. É um intelectual negro que surgiu de classes pobres, que ia ascender uma das cátedras mais importantes da antropologia nacional e acabou sendo barrado, né? Inexplicavelmente. Quer dizer, explicavelmente. O que se percebe é que o próprio fato dele ser do Partido Comunista e de estar ligado às classes mais desfavorecidas, né, mais oprimidas, tenha levado ele a se aproximar do candomblé, né? Ele identificou aqui na sociedade baiana como
a mais reprimida entre as classes. Aí ele se aproximou justamente nessa visão marxista, né, de defender os oprimidos, né? Teve esse conteúdo. E ele atuou, não foi candidato a nenhum cargo político, mas tinha uma atuação grande. Quando era estudante, tinha uma atuação grande como ativista político do Partido Comunista e enfrentou essa situação aqui do Estado Novo, as consequências que ocorreram aqui. Também tem o irmão dele, o Nelson Carneiro, que foi deportado para o Rio porque fazia oposição ao interventor, o Juracy Magalhães. Teve essa atuação. O curioso é que depois que ele vai para o Rio, a coisa política, o lado político fica mais ameno na vida dele. Não houve tanta conturbação como ocorreu aqui na década de 30, né? O grande legado é esse, é ele ter contribuído ao valorizar o papel da raça negra e da cultura negra na sociedade baiana e brasileira, ele criar esse sentimento de autoestima que permitiu vem permitindo, né, todas essas conquistas que se tem conseguido atualmente aqui no Brasil. Ainda são poucas, de fato, quando você recebe anualmente aquela pesquisa do SEI, se eu não me engano, do SEI ou de um outro instituto, sobre a divisão do bolo da economia, você vê que os negros continuam tendo os piores empregos, ganham menos e tudo mais, né? Mas isso era muito pior, né? Isso era muito pior. A coisa vem melhorando em função desse sentido que se deu ao papel do negro aqui e as próprias entidades que foram se organizando e atuando politicamente nessa direção, né? Acho que o grande legado dele seria esse, ter sido o iniciador, digamos assim, do movimento negro no Brasil. A Assembleia Literatura conversou com o jornalista e escritor Biagio Talento, que conjuntamente com Luiz Alberto Couceiro escreveu para a coleção Gente da Bahia o livro Edson Carneiro, o Mestre Antigo, um estudo sobre a trajetória de um intelectual. Canal Assembleia, aqui você vê a literatura.